Fala pessoal, beleza? Aqui quem tá falando é o Farias. Hoje é dia de aprender jogando e a história que eu vou contar hoje é a história da Guerra do Vietnã. E o gameplay que eu vou deixar rolando de fundo é o gameplay do jogo Call of Duty Black Ops. Na minha opinião foi o melhor Black Ops de todos aí. Então deixemos o gameplay rolando de fundo enquanto vamos para o que interessa, que é a história da Guerra do Vietnã. Bom, para que seja possível a gente entender aí o porquê da Guerra do Vietnã, é necessário que a gente conheça um pouco da história da região onde ocorreu esse conflito. Quando aconteceu a Segunda Guerra Mundial, o Japão ele invadiu e dominou uma região que era conhecida como Indochina. E parte desse território era formado por Laos, Camboja e pelo Vietnã. E eles viviam sob o domínio francês, mas eles já ansiavam pela sua independência. E tentando reagir à invasão, os vietnamitas eles formaram a Liga Revolucionária para a Independência do Vietnã, que era ligado ao Partido Comunista, e eles tinham como líder Ho Chi Minh, que era um líder revolucionário que, assim como todo o povo, eles queriam a independência do país. E quando a Segunda Guerra Mundial chegou no fim, teve início o processo de descolonização, que culminou na luta entre os guerrilheiros do Viet Minh e as tropas francesas. E com a derrota, os franceses foram obrigados a aceitar a independência. E em 1954, aí, na Conferência de Genebra, que havia sido convocada para negociar a paz, a França ela reconheceu a independência do Vietnã, Laos e também do Camboja. E também ficou definido que o Vietnã ele passaria a ser subdividido em dois, que era Vietnã do Norte, que seria governado por Ho Chi Minh, que era o socialista, e o Vietnã do Sul, que era governado por Nguyen Dinh Diem, que era capitalista e aliado dos Estados Unidos. Bom, as causas da guerra foi que, com as diferenças políticas existentes entre o Vietnã do Norte e o Vietnã do Sul, era claro que havia no ar um clima de instabilidade no que dizia respeito à paz entre eles. Era difícil aí, que um socialista e um capitalista eles conseguissem viver bem lado a lado, e com todas as diferenças políticas e ideológicas tão próximas também. Mas no ano de 1959, os guerrilheiros comunistas chamados de Vietcongs, eles atacaram uma base norte-americana que existia no Vietnã do Sul. E esse ataque foi feito sob o apoio de Ho Chi Minh e dos soviéticos, E a partir desse momento estava dado início à Guerra do Vietnã. Os Estados Unidos e a União Soviética eles se tornaram parceiros, mesmo que de maneira indireta, e com os países que se enfrentaram desde o início da guerra em 1959 até o ano de 1964. Apenas o Vietnã do Norte e do Sul se enfrentaram, ficando uma guerra restrita às suas diferenças políticas e ideológicas, que não envolveram nenhum país vizinho. E foi a partir de 1964 que os Estados Unidos deixaram de apoiar indiretamente a guerra e passaram a assumir que estavam realmente de dentro, ou seja, eles enviaram armamentos e soldados que, por não conhecerem muito bem o território repleto de florestas tropicais fechadas e enorme quantidade de chuva, eles sofreram bastante, E os Vietcongs eles possuíram vantagem por conhecer cada centímetro do local onde estavam guerrilhando, enquanto os Estados Unidos utilizavam de armamentos modernos e helicópteros. Os Vietcongs faziam uso de táticas de guerrilha que só eles dominavam, e também os soldados aí que eram enviados pelos Estados Unidos não eram soldados muito novos, ou seja, eram soldados muito novos, Eram pessoas que não tinham muito conhecimento sobre a guerra, Pessoas aí de 18, 19 anos, o que facilitou aí também os Vietcongs, E a estratégia também foi o fator principal aí para a vitória, do Vietnã, tendo em vista que o terreno era favorável a eles, a floresta densa era favorável a eles, o período de chuva era favorável a eles, tudo era favorável aos vietnamitas, E a falta de preparação dos norte-americanos em lidar com um ambiente desconhecido rendeu a eles a derrota, que aconteceu em 1960. E era claro que os Estados Unidos eles possuíam uma ótima tecnologia, mas isso não foi suficiente para vencer, a experiência dos seus adversários. Em 1968 também, os vietnamitas do norte eles invadiram o Vietnã do Sul e eles dominaram a embaixada dos Estados Unidos. E isso aconteceu,
uma retaliação aí das tropas norte-americanas e do próprio Vietnã do Sul, que culminou no momento mais sangrento de toda a guerra. Estima-se que milhares de pessoas morreram nesse confronto. Bom, enquanto o governo dos Estados Unidos ele continuava envolvido com a guerra, os jovens norte-americanos eles faziam protestos, né, contra a permanência do país no conflito. E foi no início de 1979 que os grupos pacifistas, né, e a população civil em geral faziam campanhas nas ruas pedindo que o governo retirasse as tropas e retornasse com seus soldados para o país. A TV ela mostrava a todo momento as cenas bárbaras daquele conflito e milhares de soldados norte-americanos morrendo e suas famílias em pânico, sem ter nada para fazer aí para ajudar os soldados, seus filhos, seus familiares, etc. E como não estava conseguindo nenhum sucesso na guerra, os Estados Unidos tendo várias derrotas consecutivas e também não contando com o apoio da população, em 1975 o governo dos Estados Unidos aceitou o Acordo de Paris, né, e retirou aí todas as suas tropas do Vietnã. E o Vietnã do Norte se declarava vitorioso a partir daquele momento. E foi em 2 de junho de 1976 que o Vietnã foi reunificado sob o regime comunista e foi aliado da União Soviética. Existiram várias consequências aí, mais de 1 milhão de mortos, mais de 2 milhões de mutilados e feridos, destruição de casas e prejuízos econômicos no Vietnã. Os campos agrícolas também ficaram aí arrasados, né? E tiveram muito mais outras coisas aí que a gente acaba não sabendo, né? Que a história deixa escapar. O número de soldados da guerra foi mais de 2,5 milhões de americanos que serviram na guerra. Em 1968 havia 536 mil deles combatendo. E em 1973, quando os Estados Unidos aceitou cessar fogo, as forças do Vietnã eram de cerca de 700 mil, enquanto as do Vietnã do Norte somavam cerca de 1 milhão de combatentes, né? O Sul tinha 700 mil e o Norte 1 milhão de combatentes. O antigo Vietnã do Sul ele dependia também da ajuda econômica e militar dos Estados Unidos, enquanto o Vietnã do Norte recebia apenas apoio da União Soviética e também recebia apoio aí da China, né? Número de mortos, como eu já comentei, foram milhares, né? A gente teve mais de 58 mil americanos e ao menos 1 milhão de vietnamitas morreram no conflito, né? Algumas estimativas falam em 3 milhões de mortos, né? E outros países também sofreram baixas, né? Foram mortos, por exemplo, mais de 4 mil soldados do sul da Coreia. A guerra ela envolveu algumas nações que foram enviadas para ajudar, né, os Estados Unidos, que participaram do conflito. Também outros soldados de outros países como Coreia do Sul, participaram aí soldados da Tailândia, pessoal da Austrália, Filipina, da Nova Zelândia também, né? E a China também enviou um número substancial de soldados ao Vietnã do Norte também, e eles chegaram até a cerca de 170 mil, né? Que foi para reparar os danos aí causados pelos bombardeios americanos e para ajudar também na defesa aérea. Inclusive, falar de defesa aérea, guerra aérea, né? A força dos Estados Unidos lançou 6,7 milhões de toneladas de bombas sobre o Vietnã. E as forças aliadas do Vietnã do Sul, a Austrália e a Nova Zelândia, elas lançaram outras 1,4 milhões de toneladas, né? Que esse montante corresponde a mais do dobro de volume de bombas lançados pelo Reino Unido aos Estados Unidos, que foi 3,4 milhões de toneladas, né, em operações na Europa e no Pacífico durante a Segunda Guerra Mundial, né? A arma que ficou mais conhecida aí na Guerra do Vietnã foi o fuzil AK-47, né? Ele foi a principal arma do exército do Vietnã do Norte e das guerrilhas do Sul e se converteu na arma que revolucionou e foi preferida em todo o mundo. Só que pelo lado dos Estados Unidos, a arma que foi mais utilizada foi o fuzil M14, né? E depois o M16. E os fuzis de assalto americanos também eram de difícil manejo, né? E principalmente por causa da região lá, né, que era muito úmida nas selvas do Vietnã. Teve muita divisão, né, nessa época, e mais de 1 milhão dos chamados Boat People, né, pessoas do barco, né, elas fugiram do Vietnã do Sul em 1975 e 1989, e a maioria deles se estabeleceu nos Estados Unidos, né. E os Estados Unidos e o Vietnã eles normalizaram suas relações em 1995. Vamos falar agora um pouco de filmes, né? A gente tem vários filmes aí sobre a Guerra do Vietnã, tem muitos mesmo, né? Mas eu não vou
indicar todos para vocês, né? Só vou indicar alguns que eu acho muito bons, alguns mais antigos, alguns mais novos, mas que são filmes realmente interessantes aí para você ver. Tem Corações e Mentes, né? É um filme de, se eu não me engano, 74, é um filme até um pouquinho antigo, mas é um filme muito bom, né? E temos aí Nascido para Matar, também é um filme interessante. Temos aí O Sobrevivente, Apocalipse Now, a gente tem o Platoon, né, também bem conhecido. A gente tem o Franco Atirador, tem aí o Fomos Heróis, né, We Were Soldiers. Tem o também Bom Dia Vietnã com Robin Williams. E é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ficado bem esclarecedor. Um forte abraço a todos vocês, que Deus os abençoe, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Fui! De Genebra, que havia sido convocada para negociar a paz, a França ela reconheceu a independência do Vietnã, Laos e também do Camboja. E também ficou definido que o Vietnã ele passaria a ser subdividido em dois, né? Que era Vietnã do Norte, que seria governado por Ho Chi Minh, que era o socialista, e o Vietnã do Sul, que era governado, que eles queriam a independência do país. E quando a Segunda Guerra Mundial chegou no fim, né, teve início o processo de descolonização, que culminou na luta entre os guerrilheiros do Viet Minh e as tropas francesas. E com a derrota, os franceses foram obrigados a aceitar a independência. E em 1954, aí na conferência... Fala pessoal, beleza? Aqui quem tá falando é o Farias. Hoje é dia de aprender jogando, e a história que eu vou contar hoje é a história da Guerra do Vietnã. E o gameplay que eu vou deixar rolando de fundo é o gameplay do jogo Call of Duty Black Ops. Na minha opinião, foi o melhor Black Ops de todos aí. Então deixemos o gameplay rolando de fundo enquanto vamos para o que interessa, que é a história da Guerra do Vietnã. Bom, para que seja possível a gente entender aí o porquê da Guerra do Vietnã, é necessário que a gente conheça um pouco da história da região onde ocorreu esse conflito. Quando aconteceu a Segunda Guerra Mundial, o Japão ele invadiu e dominou uma região que era conhecida como Indochina. E parte desse território era formado por Laos, Camboja e pelo Vietnã. E eles viviam sob o domínio francês, mas eles já ansiavam pela sua independência. E tentando reagir à invasão, os vietnamitas eles formaram a Liga Revolucionária para a Independência do Vietnã, que era ligado ao Partido Comunista, e eles tinham como líder Ho Chi Minh, que era um líder revolucionário que, assim como todo o povo,